Nós vivemos hoje, não precisa nem ser estudioso da educação ou do comportamento, uma sociedade extremamente complexa. Nós que somos espíritas, nós temos uma informação a mais para a gente entender o que está acontecendo no mundo. Toda vez que a gente analisa os meios de comunicação, assiste um jornal, lê um jornal, uma revista, a gente conclui que nós estamos numa crise. E a gente nem aguenta mais ouvir falar disso. Eu acho que às vezes até cansa. Mas essa crise que a gente está vivendo, ela é a maior crise da história humana. E ela tem um porquê de acontecer. Como espírita, nós sabemos que estamos passando por um período de transição no planeta, em que iremos mudar para um estágio de regeneração. Mas comumente eu também percebo que muitos espíritas imaginam que o planeta Terra vai se regenerar. E o planeta Terra não vai se regenerar. Quem tem que se regenerar são os habitantes do planeta Terra. A regeneração não é do planeta, a regeneração é dos espíritos que estão nesta casa que Deus permite, estagiando em processo evolutivo. Sendo o planeta Terra uma grande escola, nós começaríamos a nos perguntar por que essa crise está acontecendo desse jeito. Kardec antecipava um pouco a percepção desse momento, porque a transição começou há muito tempo, e ele faz uma pergunta em um livro dos Espíritos muito interessante. Para nós que estamos no Brasil, vivendo todo esse caos, um alto nível de corrupção pública na coisa pública, um alto nível de violência urbana, para a gente que vive no nosso país, fica mais evidente ainda. Kardec pergunta assim: às vezes, analisando a história humana, nós temos uma sensação de que ao invés de avançar, pelo menos do ponto de vista moral, ela retrograda, ela vai atrás. E aí eles respondem assim: engano vosso. Se observares bem, verás que a sociedade avança, posto que a cada geração há ganhos. Mas quando você for ler alguma questão do Livro dos Espíritos, fique sempre atento ao que vem depois da vírgula. Porque depois de dizer isso, eles fazem, mas, às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam necessidade do bem e das reformas. Vou repetir. Às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam necessidade do bem e da reforma. Nós estamos vendo exatamente isso. E como é que a gente conceituaria crise para que a gente possa entender como a educação pode repercutir nesse momento nas nossas vidas? Tem um pensador italiano chamado Gramsci, que ele tem um conceito de crise que eu acho mais bem acabado para a gente falar sobre crise. Em vez de a gente usar aquele clássico ideograma chinês de palestra motivacional que diz que crise ao mesmo tempo significa no mandarim oportunidade e perigo, não obstante o fato que isso também seja verdade, são nas crises que a gente pode ou cair ou dar um salto qualitativo, mas o conceito de Gramsci ele diz o seguinte: nós temos uma crise quando o velho insepulto já não dirige mais os vivos, mas o novo não se explicitou, não se qualificando, portanto, para orientar o presente. Ele diz o seguinte: quando o modelo que está aí não dá mais conta, mas não tem nenhum para substituir esse modelo, estamos em crise. Então vamos pensar isso na educação. O modelo político brasileiro é funcional, meus amigos? Está funcionando? Em outubro, há uma alternativa a esse modelo? Não. A gente vai votar em candidatos financiados por verbas particulares, por empreiteiras e bancos, que depois vão querer devolução desses favores. A educação dos filhos. Aqui tem várias pessoas de várias gerações. Vamos fazer uma divisão da plateia. Então, sem vergonha nenhuma, quem pagou moral e cívica, levante a mão. Isso. Nós estamos prestes a voltar para o plano espiritual, vocês sabem disso, né? O SPB, quem pagou o SPB? Ó. Quem não levantou a mão, reencarnou recentemente, né? Então, é uma geração diferente da nossa. Nossa geração tem um conjunto de valores, de percepção, de família, de sociedade, de doutrina espírita diferente da atual. Então nós temos a família de hoje é educada com os padrões da família do passado. Vamos dar um exemplo. A minha educação eu chamo educação Wi-Fi. Vocês sabem que rede Wi-Fi é quando você acessa a internet sem fio. A minha educação era Wi-Fi. Minha mãe olhava para mim a 100 metros de distância e eu captava a informação, e aquele olhar já determinava uma conduta e um comportamento de pare o que você está fazendo. Se não, vem a vírgulazinha depois. O que é que vai acontecer? Vai ter uma repreensão à burla da norma que eu estabeleci como conduta para você na educação familiar. Hoje, a gente não vê muito isso. Hoje, a gente vê o contrário. A gente vê
o filho olhando para o pai e o pai faz, tá bom, eu compro o tênis. Há uma inversão de valores em que há um mando dos filhos em relação aos pais. Isso tem a ver com o momento que a gente está passando. Nós estamos com todo um questionamento institucional no mundo hoje. Existe um questionamento com relação à família e seus valores. Existe um questionamento em relação à sociedade e seus valores, à cultura e seus valores. Só para a gente entender quanto a gente caminha em menos de 30 anos na Terra, porque a teoria histórica da evolução diz que a história de hoje no planeta é a soma de toda a história humana mais o dia de hoje. Então, a cada dia, nós aumentamos a velocidade de mudança social de uma forma que às vezes a gente não acompanha isso. Não é só o que muda na tecnologia dos nossos telefones que é rápida, também está mudando rapidamente os valores. Às vezes a gente mal está tentando entender aquele novo valor, ele já nem está mais valendo, né? Então, a gente percebe essa mudança em vários patamares da história humana. Na educação dos filhos, na educação das sociedades e crise de valores institucionais. Nós temos hoje que, no passado, as pessoas elas usavam como anteparo psicológico para se inspirar e construir a personalidade, os pais, homens públicos que eram honrados e que inspiravam. Hoje, os pais são, para muitos jovens, pessoas que os fazem pagar mico. Tem jovem que não quer que o pai entre com ele no colégio. Não, pai, vai andar comigo, vou fazer eu pagar mico. Os homens públicos no Brasil, eu não vou nem comentar para nos deprimir. Não vamos falar de que eles não nos inspiram, eles nos fazem transpirar de raiva, né? Então nós temos a busca pela perspectiva religiosa. Vamos pensar de uma forma ampla, não só como espíritas. Não temos mais como se inspirar na família, porque ela está numa crise. Não temos como se inspirar nos homens públicos ou aqueles que são as celebridades, porque são pessoas equivocadas do ponto de vista moral, mesmo que tenham um grande talento específico que nos atrai, moralmente tem uma conduta que nos afasta. Nós não nos inspiramos também nas religiões, porque as religiões têm tido, grosso modo, um conjunto de equívocos, e quando eu falo nós, eu falo raça humana, porque aqui nós somos ainda minoritários no Brasil, e as duas religiões que têm ainda muita força, não a religião em si, não a proposta religiosa em si, porque Deus está presente em todas, e em todas tem todo um arcabouço para nós nos tornarmos homens de bem, mas aqueles que estão à frente desses campos de fé têm também vacilado na conduta pessoal e desencantado as criaturas. E a gente pode buscar na cultura também nós temos uma certa desqualificação do que a gente vê como sociedade hoje. Se você pegar, por exemplo, dos anos 70 para cá, vamos pegar 4 músicas que definem as mudanças sociais. Década de 70. Amou daquela vez como se fosse a última. É uma música, né, que fala de uma poesia profunda. Ou então para a nossa infância, que com certeza foi a de vocês que levantou a mão com moral cívica, né? Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. É a música infantil, com qualidade, com poesia. Década de 80, nós temos É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas na década de 80 acontece um fenômeno infantil no Brasil. A música que determina e marca a década de 80 sobre a música infantil é de uma letra tão profunda e de uma melodia tão inovadora que até hoje eu tento entender e vocês podem me ajudar. Ela diz o seguinte: Hilari, lari, larie, o. A profundidade melódica e também de letra e poesia até hoje me deixa sem entender. Mas aí era só o começo, porque daí veio Mamonas Assassina e foi descendo. E se no passado a grande tragédia shakespeariana seria o ser ou não ser a questão, a gente pode dizer que recentemente a filosofia popular vai dizer: você não vale nada, mas eu gosto de você, tudo o que eu queria era saber por quê. Ou seja, como é que eu estou num campo afetivo em que você eu reconheço como alguém que não tem valor e ainda assim gosto de você? Percebe o drama educacional do planeta Terra no momento atual? Percebe o que é uma desconstrução para o novo vir? No meio tem um hiato. O que estava posto não dá mais conta da realidade, mas não tem nada novo, então é um risco grande, óbvio. A educação, a escola, ela é o conjunto institucional em que nós recebemos... Alguém aqui é professor? Levanta a mão, por favor. De escola pública? O que vocês fizeram na outra encarnação, gente? Ser professor no Brasil é tarefa de espíritos que têm um devotamento muito grande a Jesus. Ser professor de escola pública é para aqueles que realmente querem servir a Deus profundamente.
Parabéns. Mas vocês sabem o que significa educar hoje em dia no nosso país? É receber em sala de aula o resultado positivo ou, lamentavelmente, mais negativo da deseducação que os pais têm proporcionado aos seus filhos. O professor recebe essas crianças sem um conjunto de valores que façam com que elas deem importância ao educador e àquilo que ele fornece, que é a educação. Se essas crianças não respeitam os seus pais, elas obviamente não vão respeitar o educador nem a educação. Comece em casa, para a gente entender essa questão da crise. Os pais de hoje em dia, eles têm uma noção infantil de quererem o amor dos filhos. Eu vejo muito comumente, porque além de eu fazer palestras na área de educação e de empresas, eu tenho um consultório clínico de atendimento. Então eu vejo muitos pais chegarem para mim e dizer assim, eu faço tudo para que meu filho me ame. E eu sempre digo, olha, se você esperar que o seu filho de 7 anos, de 14 lhe ame, você vai errar na educação dele. O amor é um sentimento sofisticado demais para uma criança ou um adolescente sentir. Não vai sentir. E como é que você diz isso? Eu vou contar a história da minha vida, de uma cena da minha vida, para você entender como é que isso repercute. Quando eu tinha 16 anos, na minha cidade, em Campina Grande, tinha um evento chamado Micarande. A micareta são carnavais fora de época que tem na Bahia. Você tem o Carnaval de Salvador, depois tem Feira de Santana, Vitória da Conquista. E se criou na minha cidade a Micarande, que seria um carnaval fora de época. Porque durante o carnaval na minha cidade, tem encontros religiosos, chama Nova Consciência. São encontros de 67 religiões do mundo lá. Inclusive um evento espírita que tem 42 anos. A cidade fica toda naquele clima de retiro. E mais ou menos uns 3 meses depois tinha essa festa. E eu disse à minha mãe, aos 16 anos, eu vou para o show de chiclete com banana. Ela faz, não vai, eu não vou pagar o abadá. Meu avô comprou, eu vou. Não vai, porque quem manda em você sou eu. Eu disse, não tem problema, quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela, continua sem ir, quem vai pagar suas contas sou eu. Aí eu fiz, e quando acabar, né, você ainda quer ser amada. Aí ele olhou para mim e fez, meu filho, quem botou na sua cabeça que eu quero o seu amor? Aí eu me choquei. Mãe, você não quer que eu lhe ame? O gato de botas, bem com aquele olhinho. Ela, meu filho, o amor é uma opção. Eu optei por lhe amar. Se você vai me amar, é uma decisão que você vai tomar no futuro. O seu amor, eu não preciso dele, agora eu não abro mão do seu respeito. Enquanto você morar aqui, minha casa, minha lei. Ou, como a gente diz na Paraíba, quem come do meu feijão, experimenta do meu cinturão. Ela nem precisou fazer isso. O olho dela era pior do que uma surra. E aí, eu levei muito tempo para entender qual era a lógica que estava por trás do que ela me disse naquela época. Quando eu estava fazendo psicologia, eu comecei a entender que o amor é o mais sofisticado sentimento da experiência humana. Então, nós não conseguimos amar se nós não tivermos pré-condições. Digamos que para o amor acontecer, ele tem pré-requisitos. E o principal pré-requisito para que o amor aconteça é respeito. Eu só amo aquela pessoa que eu respeito. Os pais do passado, em nenhum momento se preocupavam se a gente ia ou não amá-los. Nunca era um tema de discussão, o pai sentava, você me ama, meu filho? Nunca. Nunca era. Mas eles não abriam mão de quê? O respeito. Com isso, eles conseguiram o amor e o respeito. Os pais de hoje, eles querem ser amados, mas não se fazem respeitar. E não conseguem, no final, nem o amor, nem o respeito. Grande tragédia. Quando Kardec pergunta, por que é necessário, a cada encarnação, passarmos pelo período da infância? Observe que é uma pergunta muito interessante, porque a gente não podia nascer assim, tipo, já prontinho, né? Imagina, você aqui tem lá um título de PhD em Física Nuclear pela Universidade de Bonn. Aí você pensa assim, vou reencarnar e vou para a alfabetização de novo. Cobrir letrinha, beabá, bebê, baby. Por que isso é importante? Porque a cada encarnação, durante esse período infantil até pré-adolescente, você tem uma plasticidade daquele espírito reencarnante que ainda não manifestou as tendências dos comportamentos anteriores, para que você possa incutir e inculcar novos valores. Quando esses valores são corretamente incutidos ou inculcados, quando chega a adolescência, que as tendências anteriores começam a eclodir, aquele espírito entra numa crise entre a criatura velha que quer voltar e a nova que quer se estabelecer. Se você não oferece elementos para essa criança, ela não tem nenhum tipo de comparação moral para avaliar se o que ela faz é correto ou não. E ela vai seguir os instintos completamente.
E Jesus vai ter mandado para você talentos para você multiplicar, e você vai ter enterrado, e eles vão voltar do mesmo jeito. E vão escutar, servo infiel. Porque se você recebe filho e você não educa moralmente, é impressionante como muitos espíritas não trazem os filhos para a evangelização infantil e dizem assim: eu quero que quando eles cresçam, eles escolham. Então eu digo para vocês o seguinte: deixa ele crescer para escolher quando vai estudar, deixa ele crescer para escolher que horas ele dorme, se ele vai comer o que ele... Você não determina tudo, que ele tem que ir para uma escola. Por que você não apresenta Deus a seu filho? Por que você não apresenta valores a seu filho? Porque diante de um mundo altamente, quando Jesus diz o mundo jaz no maligno, não numa forma simplista de imaginar um cão com um garfinho tentando, mas uma preponderância de uma sociedade equivocada, é porque os valores no planeta Terra ainda são deturpados. Vamos fazer uma leitura disso muito prática para todos nós hoje que vivemos no mundo da internet. O Ibope do YouTube na internet, ele revela o psiquismo da Terra. Observe. Quais são os vídeos mais vistos do YouTube? São os vídeos de valor ou de comédia, de tragédia e de sacanagem? Isso revela o psiquismo planetário, ou seja, o mundo jaz no maligno porque há uma preponderância do equívoco e da infantilidade espiritual. Então, se eu tenho um filho, eu tenho que capacitá-lo para que quando esse mundo se apresente a ele, sem a presença da família, ele possa ter um valor que vai dizer para ele, isso pode ou não ser feito, isso é ou não coerente, ou seguindo o conselho de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E eu só posso entender o que não convém se eu tenho valores que eu recebi na minha família para que eu possa comparar com o que é me oferecido hoje. E a gente sabe o quanto nós temos uma crise de valores hoje, ou o que a gente chama de relativismo moral. Não, é normal, isso pode, que é isso, você é muito careta, não é bem assim. E é desse jeito que você vai relativizando o que é certo, o que é errado, o que é o bom e o que é o mal, e você perde o parâmetro. E num momento de crise, nós temos que tomar decisões, nós temos que ter escolhas, nós temos que nos perguntar para onde eu estou indo, para onde minha vida ruma. Por isso que Jesus ele gosta muito de ser muito claro no que ele está dizendo, assim, escolha um lado. Ele diz assim, que seja o teu sim, sim, que seja o teu não, não, porque tudo que vem depois disso é obra do maligno. Essa vacilação moral, que você vai cedendo e achando que está certo. Ele ainda diz num outro momento, seja água quente ou água fria, porque água morna se vomita. Ou seja, decida-se. Num momento como esse, decidir-se é ainda muito mais importante. Educar filhos é construir valores. Ainda há uns equívocos. Por exemplo, às vezes você observa em algumas casas espíritas a evangelização infantil sendo uma intelectualização da infância. Ora, imagine vocês que eu tivesse vindo fazer essa palestra sobre as componentes energéticas do perispírito. Isso aqui é uma reunião de consolação. Para que você quer saber os componentes energéticos do perispírito? De que adianta você ensinar a uma criança a pluralidade dos mundos habitados e ela, na escola, fazer bullying com coleguinhas que são gordinhos, que são pobres, que não tem o mesmo padrão de vida dela, que não usa o tênis dela, que não tem o celular dela? Ela está sendo evangelizada ou ela está sendo intelectualizada? Evangelizar almas é não só levar o conhecimento acumulado da ciência humana ou moral ético, mas colocar essa moral para ser vivenciada no conjunto da relação que você tem em casa, que você tem na família, que você tem no trabalho, que você tem no ambiente de estudo. O que acontece hoje no nosso país é que nós temos uma missão de sermos a pátria do Evangelho, mas quando nós olhamos a nossa convivência social, o pacto coletivo do Brasil, a gente vê que a gente está meio atrasado nesse processo. O quanto a gente tem que avançar para desenvolver uma sociedade pautada em valores. Porque muitos de nós que vai votar em outubro, com vontade de nem votar, certamente olha para aquele quadro, e eu lembro sempre que quando a mídia vai fazer uma cobertura no dia da eleição, observem que o repórter diz assim, hoje o povo brasileiro está saindo às ruas para eleger os seus representantes. Ao ouvir isso, gente, como vocês se sentem? Meus representantes, esses deputados e senadores, têm certeza?
Vocês se sentem representados por eles? Sério, vocês se sentem representados por eles? Eles são uma representação do que nós somos? Obviamente que não, afinal de contas, perceba, os senadores e deputados, eles não têm nada a ver com a gente, porque nós não compramos recibo para não pagar imposto, nós não furamos fila, nós não paramos em fila dupla, nós não compramos DVD pirata, nós não baixamos música da internet, nós não xerocamos livro. Eles são completamente diferentes da gente. Eles são, sim, a representação do povo. Enquanto a gente achar que o mal está neles, numa visão bem simplista, eu sou a luz e eles são as trevas, ninguém avança. Primeiro que para Deus são todos filhos, que irão ser resgatados. A diferença é que o mal que nós fazemos alcança pouca gente, e o mal que eles fazem, dado o lugar onde eles se encontram, atinge muitas pessoas. A educação não é mera intelectualização, Kardec já dizia isso. Quando nós compreendermos e manipularmos os caracteres educacionais, como se faz com os genes, com os caracteres das plantas, porque Mendel já tinha lançado as leis de Mendel e Kardec tinha conhecimento disso, nós iremos mudar o quadro da história humana. Quando acontece uma grande crise na educação mundial, a ONU se reúne através da Unesco e cria os 4 pilares da educação. Uma reunião capitaneada por um comissário da ONU durante muito tempo, chamado Jacques Delors, cria os 4 pilares da educação e bate exatamente com a proposta de Kardec. É impressionante isso. Até que, como um discípulo de Pestalozzi, um grande educador e pedagogo, ele tinha essa visão muito clara do papel da educação como um agente transformador do ser humano. E a Unesco, nos 4 pilares da educação, vai dizer que um ser humano plenamente educado, ele tem 4 características a desenvolver. Capacidade de aprender a conhecer e capacidade de aprender a fazer. As 2 primeiras características. Por exemplo, capacidade de aprender a conhecer tabela periódica me permite fazer medicamento. Capacidade de entender, por exemplo, geometria, trigonometria, me permite calcular esse edifício de 6 andares, essas colunas, para saber como é que eu posso passar aqui um vão, ser uma coluna no meio e aí se não cair porque eu tenho uma compensação de peso. Eu aprendi a conhecer, eu aprendi a fazer. Capacidade de conhecer e capacidade de fazer, isso é a nossa praia. A sociedade humana avançou muito no plano do intelecto. Mas, ao mesmo tempo, por não termos um desenvolvimento moral muito grande, a gente muitas vezes usa equivocadamente o conhecimento no primeiro momento. Que uso que nós demos com a nossa capacidade de conhecer a realidade subatômica e finalmente conseguir fazer uma fissão nuclear. Que nós fizemos da energia atômica no primeiro momento da história humana. Explodimos Hiroshima e Nagasaki. Matamos 300 mil pessoas em questão de 30 segundos. Mas hoje, se você for olhar a quantidade de vidas humanas que todos os anos não morrem de câncer, não desencarnam de câncer por causa da radioterapia, você vai ver que hoje a energia nuclear muito mais salva vidas do que matou naquele momento. Então, digamos que a gente começa errando, mas depois a gente aprende. Porque o que tem que acontecer, é o que está posto no Livro dos Espíritos, é o desenvolvimento da outra asa. A asa do conhecimento é uma, mas a asa da moral é uma outra. Embora os Espíritos digam que primeiro vem um avanço intelectual, que gera um refinamento na criatura e ela termina buscando um avanço moral. E aí eles vão dizer que as outras 2 características, além de aprender a conhecer e aprender a fazer, são características de ordem ético-moral e intrapessoal, que é aprender a conviver com os outros e aprender a ser pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, o velho conflito entre israelenses e palestinos, que se arrasta do Velho Testamento de Moisés até hoje. É a incapacidade que eles têm de conviver com a diferença que um é para o outro. Isso gera violência, a incapacidade de conviver com a diferença. E a realidade pessoal, capacidade de aprender a ser, ou seja, pautar a minha vida por valores que me possam perceber quem eu sou, independente da difusão de valores que estão fora de mim. Tem um trecho poético de Fernando Pessoa que é muito interessante ao definir quem sou eu. Uma vez ele foi perguntado, quem é você? Ele disse, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. No meio, entre as expectativas dos outros e as minhas expectativas, estou eu.
Quando um ser humano é pautado apenas pelas expectativas dos outros, ele se torna uma pessoa com ego difuso ou despersonalizada. Ele só faz o que todos fazem, ele tem uma fragilidade constitutiva e está sempre se perguntando: o que eu estou fazendo é correto? Você gosta do que eu estou fazendo? Eu sou legal para você? Essa roupa está boa? Você pode ir comigo no shopping? Sempre insegura. Quando ela é pautada somente nos próprios valores, ela se torna egocentrada, individualista, isolada, porque ela acha que somente a visão do mundo dela é correto. E aí a gente lança mão daquilo que os latinos já chamavam de immedius virtus. A virtude está no meio. Ou seja, eu tenho que, estando encarnado na Terra, ao mesmo tempo atender a esses valores, sem me corromper por esses valores, quando for lícito atendê-los, mas ao mesmo tempo pautar a minha vida numa descoberta de um projeto maior. Que projeto maior é esse? É que Rossando, Cláudia, Marcelo, Regina são personalidades transitórias, mas são espíritos eternos. Comumente nós invertemos a escala de valores. Geralmente a gente acha o seguinte: bom, eu sou um ser humano que às quintas-feiras vou lá no Bezerra de Menezes para ter uma experiência espiritual. Ou no meu evangelho no lar, ou na hora de fazer uma prece. Não é isso que nós somos. Na verdade, nós somos um espírito eterno em uma experiência humana, das muitas que já tivemos e das muitas que ainda teremos. E o projeto de Deus para a nossa vida não se circunscreve à personalidade transitória. Por isso que a gente se irrita com Deus. Pô, não era isso que eu queria para a minha vida. Ele faz: mas você não sabe que projeto tem o seu futuro. Para o seu projeto de futuro, isso é importante. Imagine que você tem um filho e ele está no computador, no WhatsApp, no Facebook, numa rede social, vendo uma minissérie, mas ele tem prova. Você chega para o seu filho e diz: desligue isso e vai estudar. Ele acha bom. Ele vai com o maior prazer do mundo. Pai, que bom que o Senhor me lembrou desse momento tão maravilhoso do meu dia, fazer o exercício, pai. Eu já ia passar batido desse prazer imenso, pai. Obrigado. É assim que ele vai? Você está se sentindo mal porque você tirou dele o prazer do momento para investir no conhecimento? Você acha que é um erro seu ao fazer isso? Se sente culpado por fazer isso com os filhos? Não, né? Por quê? Porque seu filho tem visão de curto prazo. Ele quer prazer agora. E você tem visão de longo prazo. Eu quero que meu filho seja capaz de pagar a internet dele no futuro. Porque senão esse menino não sai da minha casa. Vai ficar com 40 anos aqui. Eu sustentando essa criatura. Então, você quer capacitá-lo para um projeto de futuro e para isso você está tirando dele um prazer do presente. Vamos inverter então agora? Nós somos as crianças e Deus é o Pai. Então, muitas vezes, aquela vidinha redonda que de repente desanda é porque ela estava acomodando a sua evolução espiritual. E o seu pai vai dizer: saia daí e vem estudar, porque você não está aí na Terra como se isso fosse a Ilha de Caras, para tirar foto, fazer selfie e mandar para o pessoal na internet. Você está aí para aprender, crescer, evoluir e ser um instrumento de Deus na evolução dos seus irmãos. E esse instrumento de Deus não se representa apenas num padre, num palestrante, num professor. É como eu posso trabalhar nesse sentido mais amplo, de entender a pedagogia espírita como um elemento que pode catapultar a cultura para um novo patamar evolutivo. É que as pessoas chegam para mim e dizem assim: eu queria saber qual é o meu projeto de vida. Se eu soubesse qual é o projeto da minha encarnação, eu tenho certeza que seria mais focado. Eu digo: mas eu sei. A pessoa faz: tu sabe? Sei, sou médium. Eu sei. Eu não sou, mas eu digo brincando. E o que é? Servir. O projeto da sua encarnação é servir. Só? Eu digo: meu amigo, esse é o projeto. Se você não está conseguindo, eu não estou tentando. Para servir, não tem que estar num canto específico, não tem que exercer uma tarefa específica. Qualquer ambiente em que você vive é um ambiente de servir a Deus. Através de uma conduta que demonstre para o outro que há ali uma criatura em busca de se melhorar e que ela veja em você, não no seu discurso, não nas palavras, alguém que está construindo paz e transformação numa prática cotidiana, com idas e vindas. Porque decidir melhorar não implica que eu melhoro. Diagnóstico não é cura, é o processo que inicia a cura. Então, muitas vezes, as pessoas chegam na casa espírita, deixam o nome na vibração, a gente vai ler na reunião mediúnica, os espíritos sabem de detalhes da vida daquela família que não informam ao corpo mediúnico, porque nós somos falhos. Eles não dizem tudo.
E às vezes o conselho é: diga ao nosso irmão que aumente a prática do evangelho em família. Aí a pessoa chega doida por uma receita de bolo, né? Saia do casamento, troque de carro, coisa bem infantil, né? Faça o concurso que você vai passar, coisa bem infantil. E aí, os espíritos indicaram prática do evangelho. A pessoa faz só? Você acha que isso é só? Olha, eles indicaram prática do evangelho. Mas eu faço o evangelho em família. Eu vou repetir. Os espíritos indicaram prática do evangelho. Não é leitura do evangelho. Porque no momento que eu faço a prática do evangelho, eu construo uma conduta pautada em valores em sintonia com o alto, e isso muda toda a minha vida. E não somente a minha. Se tiveres fé, salvará a tu e a tua casa. Isso muda, como elemento que catapulta valores na família, isso muda todos que estão ao meu redor. E eu me torno um agente de divulgação da pedagogia do Cristo na Terra, sem nunca ter precisado ir para a universidade fazer um doutorado em pedagogia. Porque para agir com Jesus é simples. Tem uma música de Padre Zezinho que é muito interessante, que ela fala um pouco disso. Ele conta da história de uma criança que um dia o parou olhando nos seus olhos a sorrir com uma caneta e um papel na sua mão, porque tinha uma tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio do sorriso: o que é preciso para ser feliz? E a resposta não é ser católico, ser espírita, ser evangélico, fazer promessa, pagar o dízimo, fazer campanha do quilo e sopão. Não. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, porque fazendo isso, ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, a falta de sono é consciência cobrando. A gente resolve com Rivotril em vez de evangelho. Lexotan, chazinho. É a consciência dizendo: você não está fazendo o que tem que ser feito. Você está desperdiçando o seu tempo na terra. Haja no bem, que você vai dormir em paz. Você não vai perder o sono. Você vai ter tranquilo. Agora, isso quer dizer que essa minha transformação é bem lenta, bem leve, bem light, bem tranquila. Eu vou assim, bem surfando. É com idas e vindas. A gente acerta e erra. A construção do homem de bem. Reconhece o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, que é o homem de bem, pelo esforço que faz em combater as más inclinações. Porque uma vez que eu digo, isso que eu faço não tem mais sentido, porque eu sei que isso não é compatível com a moral transcendente do Cristo, mas eu repito, como é que eu me sinto nesse dia? A gente tem até vergonha de fazer uma prece. É o dia que mais Deus se aproxima da gente. Como diz Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No dia que você mais se equivoca, que você faz as piores escolhas, que você já sabia que não tinha mais sentido, é no dia que Deus está mais presente, porque é no dia que você, como ovelha de um rebanho, sai para o abismo e o pastor deixa todas as ovelhas em busca daquela que foi para o precipício, e tem mais alegria no resgatar daquela ovelha do que das que ficaram na calma. No momento mais difícil da sua vida, em que você se vê moralmente mais imbecil e indelicado com a lei do mundo, é o momento que o Pai está mais presente do seu lado. Porque Ele está focando não no que você está sendo, mas Ele sabe tudo o que você pode vir a ser, porque Jesus dizia: sois deuses, mas sempre tem uma vírgula, lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz. Jesus, então, para nós, por isso mesmo, não é um objeto de culto personalista. Não há culto à personalidade do Cristo. Jesus é para nós modelo de conduta e comportamento moral. Pautar as minhas escolhas na dele, não porque eu vou ser igual a ele, um dia sim, mas não agora, mas eu começo um processo, e é de idas e vindas. E não podemos nos decepcionar, achando que voltando à estaca zero, porque uma vez que eu sei que eu não posso fazer isso, eu repito lá na frente. É porque faz parte das idas e vindas de um espírito em processo de transição. Por isso que Paulo, numa das cartas que ele manda à comunidade de Romanos, no capítulo 7, versículo 22, ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo do pecado. Ele estava fazendo uma dualidade que era comum naquela época, pós-socráticas, que a alma era boa e o corpo era ruim.
Na verdade, nós sabemos que é esse mesmo espírito que tem consciência do que é bom, mas ainda faz o que é o equívoco. Ou seja, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu faço ESD, eu faço evangelho, eu vou à reunião, eu participo de eventos espíritas, eu ouço palestras na internet. Eu sei o que tenho que fazer, mas ainda eu estou equivocado, eu ainda repito o erro. É assim. Entre idas e vindas, entre quedas e acertos, que nós vamos construindo uma conduta renovada. O que acontece com a educação? A educação, ela previne o equívoco. Se eu doto uma criança e um jovem de princípios, eu vou construir um conjunto de valores que vai fazer com que essa criatura, no momento em que as provas vierem, e elas vão vir, ela possa discernir e decidir. Às vezes, eu nem consigo transformar meu filho num espírito de luz, que é o objetivo de todo pai e toda mãe, óbvio. Mas eu consigo diminuir o dano que ele vai provocar à própria vida pelos valores que ele acessou nessa existência. Porque em tarefa de educação, Emmanuel diz, nós plantamos, porque a germinação, a semente, a flor e o fruto pertencem a Deus. Nós não vamos necessariamente ver, nós fazemos o início de um processo, mas nós temos que ter responsabilidade sobre aquele processo. Lembrando bem que no caso dos filhos, como também na convivência social, existe uma falácia educacional que diz, uma mentira que diz, que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Isso é uma mentira. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Relaxaram agora, né? Porque ele vai dizer que é... Meu Deus, ele vai dizer que não é um exemplo. É a única. Não existe o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os filhos imitam nosso comportamento. Eles não imitam nosso discurso. As pessoas olham como a gente age e não o que a gente diz. O que é um político no Brasil? Que a gente tem até asco de assistir uma propaganda eleitoral. É alguém que fala com desfaçatez o que não vai fazer. E se nós formos assim? Por que João vai dizer no Evangelho que Jesus era o verbo? Porque não tinha distância entre o que ele fazia e o que ele falava. Nós temos uma distância. Isso gera incongruência psicológica, transtorno emocional. Na medida em que a gente vai aproximando o discurso da prática, nós vamos gerando congruência, paciência. E nesse processo de construção do ser, é importante observar uma questão muito clara. Eu preciso me aceitar como eu sou. Eu não posso me amar apenas como eu gostaria de ser, mas eu tenho que me amar já como eu sou. E eu preciso gostar das pessoas não como elas teriam que ser, como eu gostaria que elas fossem. Eu preciso gostar das pessoas como elas são. Eu preciso perdoar as pessoas não se elas mudarem o comportamento ou se elas fizerem como eu estou querendo que elas façam. Eu preciso perdoar as pessoas como elas são. Porque Deus nos aceita como somos. Ele diz, vem filho, vem como és. Por isso que Gilberto Gil, naquela belíssima poesia, vai dizer que quando a gente quer falar com Deus, tem que desatar os nós das gravatas, dos sapatos, ou seja, puxa a máscara de santinho, fica nu diante do Pai, que te conhece plenamente, te conhece com uma profundidade tão grande que é encantadora. Veja como é que o salmista vai dizer a capacidade de conhecimento de Deus sobre nós. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, conhece todos os cabelos que há em minha cabeça. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja andando, conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão grandiosa que me foge o entendimento. E esse Pai que nos conhece plenamente, com todos os nossos valores e deficiência, nos ama incondicionalmente. No processo de educar, eu preciso aceitar o outro como é, para proporcionar que ele seja alguém melhor. No processo de se educar, eu preciso me aceitar como eu sou, para construir algo melhor, sem fantasias, sem ilusões, em busca de um Cristo que nos chama no mar bravio das mudanças transitórias de um planeta, para voltar para a praia serena, nos convidando a vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. É encantador essa proposta, né, gente? Mas ele continua. Leia todo o trecho, porque ele diz, aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Então não é, continue sendo essa criatura completamente equivocada e eu ainda vou te dar paz. Não.
venha para cá com todos os equívocos e eu vou lhe aliviar. Não. Venha para cá e, aprendendo de mim, que sou brando e pacífico de coração, você vai ter leveza na alma. Muito obrigado, muita paz a todos vocês.